Muito boa tarde, meus amigos! Quintou! Tá chegando o fim de semana, daqui a pouquinho tá chegando a rodada de Brasileirão Série A, Série B. A gente vai falar muito sobre esses jogos de Bahia e Vitória. O Vitória joga antes, joga na sexta-feira. O sextou é rubro-negro contra o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no Barradão. Partida importantíssima, o Leão com alguns desfalques, mas com toda a confiança para conseguir os 3 pontos. A 1 ponto do líder, o Vitória segue firme na luta pelo título da Série B. No domingo, o Leão deu mais uma demonstração de força ao vencer o Ceará por 1-0. O gol vai para a conta de Léo Gamalho, novo artilheiro rubro-negro no campeonato. Mas o 0 do placar se deve a Lucas Arcanjo, que fez grandes defesas e foi eleito craque do jogo. Cara, são jogos e jogos, né? Nem sempre a gente vai conseguir manter 100% nos jogos. A gente vai sofrer, é normal do campeonato, competição longa, mas é um ponto positivo que a gente tem que tirar, que a gente soube sofrer, e Série B é isso, tem muitos jogos difíceis, e daqui pra frente vai ser assim, né? Nenhum time vai querer vir jogar com Vitória aqui, vai se expor. E o Bahia continua se preparando para enfrentar o Bragantino. Começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro para o Esquadrão. Agora é virar a chave e esquecer essa parte de baixo da tabela. O terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. A campanha ruim do Bahia passa pela falta de gols. Foram 18 em 19 partidas, menos de uma bola na rede por jogo. Pois é, amigos, já vou apresentar para vocês o meu trio de ataque, mas antes, atenção, promoção relâmpago. Somente na Monobloco, nesse mês de agosto, você compra 3 pneus e leva 4. É isso mesmo que você ouviu. Você compra 3 pneus e leva 4. Você entendeu muito bem, um pneu sai de graça. Vou repetir, hein? Nessa promoção, você compra 3 pneus e leva 4, ou seja, um pneu sai de graça, meu amigo. São pneus novos dos aros 14 a 16, com 5 anos de garantia, montagem gratuita e mais. Para essa promoção, o alinhamento e o balanceamento sai por apenas R$ 29,90. Tá esperando o quê? Venha logo para Monobloco, promoção válida até 31 de agosto na base de troca ou enquanto durar o estoque. Consulte os pneus na loja das medidas 175/70R14, 195/65R15, 195/55R16. Monobloco, agora você compra 3 pneus e leva 4. Um pneu sai de graça. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Pituba e Abrantes. 0800 111 70 80. Agora, meus amigos, minha querida bancada desta quinta-feira, começando com ele, Nilson Luiz. Boa tarde, meu amigo. Prazer ter você com a gente. Bahia tá na hora de virar a chave, né, Nilson? Depois desse primeiro turno aí para esquecer, tá começando aí a segunda metade do campeonato contra o Bragantino. Jogo chato pela frente, mas não dá para pensar em nada além dos 3 pontos, né? Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Boa tarde você que está curtindo a Band. Olha, eu tenho que esperar o que o Cadu Santoro falou essa semana agora, né? Semana passada, né? Essa tal virada de chave que a gente não viu ainda. Né? Vencer o América não significa virada de chave. Teria que ter vencido o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, não venceu. Então, quando a gente observa a campanha do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro, né? A baixa pontuação do Bahia, as poucas vitórias ou triunfos, como queiram, a gente fica com uma perspectiva ruim de entender que o Bahia hoje tem quase 50% de chance de cair para a segunda divisão. Como é que não cai para a segunda divisão? Se ele fizer 27 pontos. São 9 vitórias, mas pode ser 6 vitórias e alguns empates. Mas precisa de muitos pontos, coisa que ele não fez na competição. O futebol do Bahia deixa a desejar, campanha muito ruim, né? O Paiva já está batido aí para sair, não sai. Né? Eles estão mantendo aí o trabalho, né? o tal projeto que eles entendem que tem que dar continuidade. Mas, assim, eu acho o Bahia com uma situação muito perigosa. Não vejo essa tranquilidade despreocupada do Cadu Santoro na entrevista com o Rafael Machado, né, lá na plataforma oficial do clube. Um ar de tranquilidade, né, muito sorriso, né, uma tranquilidade. Não é nada disso, torcedor. O Bahia está no bico do urubu, tá para cair para a segunda divisão, não consegue vencer, 4 vitórias em 19. Era para o gestor de futebol estar muito mais tenso e preocupado do que simplesmente estar dando risada,
Tá tudo bem, o projeto, e o torcedor que se vira. Pois é, Ed, meu amigo, boa tarde, prazer ter você com a gente. Vou aproveitar o gancho de Nilson. É para Léo Condé estar tenso e preocupado com os desfalques para amanhã, porque não são poucos, né? Até 9 desfalques aí. É para preocupar ou quem ficou da conta do recado, Ed? Boa tarde. Boa tarde, William Tales. Boa tarde, meu amigo Nilson Luiz, meu querido J. Azul, que está aqui, daqui a pouco vai falar, e aos telespectadores da Bahia de Sergipe. Meu amigo, eu acho que o Vitória, pelo grupo que ele tem, que já é um pouco limitado, né? Não só o que está como titular, mas alguns que estão também no banco de reservas. É para se preocupar sim, porque apesar do Vitória ter vencido a última partida contra o Ceará, mais uma vez com aquele placar mínimo, passou muito sufoco no jogo. Né? Passou muito sufoco no jogo e algumas coisas precisam ser reajustadas. Mas eu entendo de que a sinergia entre torcida e time tem funcionado bastante. E é isso que tem que se apegar ao torcedor do Vitória, de que ele vai para o Barradão amanhã e precisa apoiar o time do começo ao fim. Porque vai ser um jogo realmente difícil. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe que tem feito um campeonato regular, né? E eu acredito que o Vitória focando na partida, pensando bem de que são 3 pontos importantes para a sua evolução na competição, vai conquistar sim essa vitória. Pois é, meu amigo Jota, boa tarde, prazer ter você com a gente. Esse jogo do Bahia domingo, aqui em casa, Arena Fonte Nova contra o Bragantino. É um adversário de primeira metade da tabela, mas a Fonte Nova também vai fazer a parte dela, né? É importante para o Bahia dar esse primeiro recado logo de cara, né? É um jogo duro, mas se ganhar, já ganha aquele fôlego novo, de olho numa segunda metade de campeonato para virar de fato essa chave, como a gente estava comentando com o Nilson, né, Jota? Boa isso aí, boa tarde, meu parceiro William, boa tarde aos parceiros aqui do lado, né? Essa figura aqui bonita. O Nisso. Ó, Nisso. Bons tempos, né, Jotinha? Bons tempos. Então é o seguinte, você falou da Arena Fonte Nova, que faz a parte dela. Sempre. Pelo fato de ser um equipamento propício a uma boa prática de futebol. Mas quem faz a parte dela, e a gente sabe que faz, é a torcida. Essa torcida maravilhosa do Esporte Clube Bahia, que tem essa média de mais de 35 mil por jogo, que não merece viver o que está vivendo. Então o Bahia vai ficar vivendo nessa situação aí, nesse segundo turno? Não. Esse jogo é o jogo do esqueça tudo. Ó, como é aquela parada assim, né? Esqueça tudo. O que é esquecer tudo? Esquecer a campanha que fez no primeiro turno. Porque se o Bahia entender que a partir de agora, esquece até que vai começar a competição, esquece até que perdeu o primeiro jogo, que foi justamente contra a equipe do Bragantino, perdeu por 2-1, e viver a máxima que diz essa competição de Série A, onde o mandante tem a obrigação de ganhar. O mandante tem a obrigação de ganhar. E beliscar do lado de fora, aí dá para se safar. Porque do jeito que tá, esqueça tudo. Pois é, meus amigos, vão ser jogos quentes nesse fim de semana, já começando na sexta-feira com o jogo do Vitória. Antes da gente seguir com a nossa resenha, meu amigo, minha amiga, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é para você. A Brumac, em parceria com a THS, traz para você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionárias, computadores, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo o que você precisar para manutenção elétrica, você encontra em pronta entrega na Brumac. Tem também toda a linha VEG de materiais elétricos industriais e residenciais para você fazer a manutenção, construir ou reformar com produtos de alta tecnologia com preços e condições de pagamento imperdíveis. Breve inauguração da loja de autoatendimento, mais conforto, rapidez e comodidade para você. Brumac, sinônimo de qualidade e atendimento. Barão de Cotegipe, 110 na Calçada. E a gente começa a nossa resenha pelo Vitória. Rubro Negro joga amanhã aqui no Barradão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É uma partida importantíssima, mas o Vitória também está bastante desfalcado para esse jogo. Vamos ver como é que vai o Leão para essa partida. A caça ao líder continua. No segundo lugar da Série B, o Vitória vai tentar voltar ao topo da tabela nesta rodada. Para isso, o Leão precisa derrotar o Botafogo de Ribeirão Preto, que está no 11º lugar e sem vencer há 4 jogos. Apesar dos 9 desfalques, o Vitória terá cerca de 20 mil reforços na arquibancada do Barradão, onde se consolidou como o segundo melhor mandante da Série B. Quem vir jogar aqui no Barradão contra a gente vai encontrar o torcedor aí, né? Então vai encontrar um ambiente caótico mesmo para visitante, né? Mas não vai querer se expor, vai esperar a gente jogar, então a gente vai, um momento ou outro, a gente vai ter que
se abrir para jogar, né? Vai ter que se expor. Além disso, o Vitória ainda precisa torcer por um tropeço do Sport contra o Guarani fora de casa para reassumir a liderança. Por enquanto, a distância é de apenas 1 ponto. Mesmo assim, o técnico Léo Condé ainda é questionado por parte da torcida, mas o treinador defendeu seu trabalho. A gente não vai conseguir dar espetáculo, não. O Vitória tá passando por um processo de reestruturação. Eu vim aqui para fazer o time ganhar jogo e a gente está fazendo ganhar. Agora, quem sabe a gente para frente aí, a gente pode fazer ganhar e dar espetáculo. Mas o espetáculo que a torcida mais espera só precisa vir no dia 25 de novembro, na última rodada, com o acesso e com o título da Série B, que seria a primeira conquista nacional da história do clube. E o elenco rubro-negro já abraçou esse objetivo. Então, uma das metas minhas é subir para a Série A e para ficar melhor ainda campeão, né? Pois é, meus amigos, vocês estão vendo aí que a resenha já está rendendo aqui nos bastidores, mas a fala do Léo Condé repercutiu bastante essa semana depois do jogo contra o Ceará, falando que ele está aqui para dar resultado, né, para dar espetáculo. A gente já debateu um pouco sobre isso durante a semana, mas para esse jogo de sexta-feira eu acho que isso é mais verdade do que nunca, porque são tantos desfalques que a situação realmente dificulta para você dar um espetáculo, ter um super desempenho. Mais importante para sexta-feira, mais do que nunca, é os 3 pontos, né, gente? Espetáculo foi o que ele fez, e eu concordo em gênero, número e grau com o Léo Condé, quando ele disse que ele está aqui para ganhar jogo, em outras palavras, né? Ele tem que ganhar jogo. E ele fez, deu espetáculo no início da temporada, no início da Série B, onde ele ganhou 5 consecutivas, onde ele fez gols. E então ele ganhou uma gordura assim que poucos conseguiram, né? E no início de uma Série B. Então isso aí é o que ele já tem de tranquilidade, entre aspas. A gente sabe que a competição está difícil, a pontuação está ali muito próximo, né, essa briga no G4. O Vitória, para mim, esse jogo é um jogo de confirmação do favoritismo. É difícil, eu torço pelos amigos, eu torço pelo Chamusca, eu torço pelo Flávio Tanajura, mas eu torço a partir do próximo jogo, como já disse aqui o meu parceiro Ed, já roubei a sua frase. Porque aqui agora não, aqui agora o Vitória, com toda a dificuldade que vai ter, eu vejo que também essa coisa dos desfalques serão desfalques que podem prejudicar, porque o Vitória, a gente já sabe que é um elenco bom, mas é limitado, Então, na hora que você vai ter que usar as peças, essas peças têm que dar resposta e a gente não sabe o que é que vai acontecer. Até pelas próprias partidas que o Vitória tem feito e da forma que tem se apresentado nos últimos jogos. Então, o que a gente espera é que ele faça valer o mando de campo, ganhe, não importa como. O importante é vencer. Eu tenho um pensamento em relação a essa partida, porque devido aos próprios desfalques que o Zô falou aqui agora, o Vitória vai ter de sair daquele esquema de 3 zagueiros, né? O Vitória não vai ter nem o Camutanga, nem o Ian Souto, que estão suspensos. E por isso o Léo Condé vai ter que colocar um esquema com os 4 zagueiros, né? 2 laterais, 2 zagueiros, provavelmente 2 volantes, mais 2 meias ali, 2 atacantes. Ou até fazer aquele antigo esquema, né, que o Vitória gostava de jogar muito, que era o 4-3-3, de 3 no meio de campo. Eu acredito até que possa até fazer variações. Eu acho que vai no 4-3-3. Para fazer variações, porque o Vitória joga dentro de casa e mesmo com desfalques, jogando dentro de casa, o Vitória tem que impor o jogo desde a saída. A gente viu um exemplo ontem muito latente do que uma equipe que precisa do resultado faz. O São Paulo ontem contra o Corinthians foi para cima desde que o juiz apitou a partida. Então, assim, quem quer se impor, se impõe. Então, essa é a dica que eu dou para o Léo Condé, de que ele coloque uma equipe que amasse o Botafogo desde o início. Mostre para o Botafogo que aqui é minha casa, a minha torcida está aqui e vai encher o Barradão, com certeza. E quem manda aqui sou eu. É assim que tem que ser. Olha, quando eu vejo assim o torcedor do Vitória protestar, né, pedir a cabeça do treinador, eu lembro do Zagallo. Porra. O Zagallo disse, vocês vão ter que me engolir. E é o que está acontecendo. Porque os números são favoráveis ao trabalho do Léo Condé. E o torcedor tem que entender o seguinte, não existe perfeição em nada, nada é perfeito. Equívocos de estilo de jogo, de 3 zagueiros, escalações equivocadas, mas no geral, gente, tá bom. Não tá ruim não, gente, tá bom. O Vitória tem que jogar para subir. Olha que o Fábio Mota já declarou que esse ano é para subir. Show é com Ivete Sangalo, com Daniela Merda, com Tatal, com Escaldas, né, com Viola de 12. Agora sim,
tem que jogar para subir. E eu acho que o trabalho tem sido feito, gente, até agora. E para mim o Vitória vai subir, tá muito encaminhado o acesso do Vitória. A instituição precisa voltar a disputar uma competição mais importante do país, a Série A do Campeonato Brasileiro. E o torcedor tem que entender que não existe perfeição, gente. O torcedor pega no pé do cara porque escalou A, porque escalou B, porque botou isso, porque... E o time está ganhando, está em segundo, o time que mais venceu, tem 14 vitórias na competição, só 2 empates. Então o torcedor do Vitória tem que ficar mais tranquilo, abraçar o time, frequentar os jogos, torcer pelo seu clube, que o Vitória vai subir para a primeira divisão. Deixa o cara trabalhar, gente. Não há para que essa pressão. Imagina se o Bahia tivesse em segundo lugar na Série A e o Renato Paiva tivesse nessa pressão, né? Não é meio desproporcional, né? Total. Com certeza. A gente ainda tem muito para resenhar hoje, porque afinal amanhã tem jogo do Vitória, no domingo Bahia e Bragantino, jogos quentes para a dupla Bavi, mas antes, nos dias 1 e 2 de setembro vai acontecer o Festival de Inverno de Itacaré, com Maria Gadu, Marcelo Falcão, Raquel Reis, Afrocidade, De La Cruz e muito mais. Os ingressos são a partir de R$ 71,00, dependendo do setor que você escolher, e você consegue comprar pelo site festivalitacaré.com.br e também pelos pontos físicos nas cidades de Salvador, Ilhéus, Valença, Vitória da Conquista, Itabuna, Eunápolis, Jequié, Uruçuca, Ubaitaba, Teixeira de Freitas e Feira de Santana. Aproveite antes que o lote vire. A gente vai continuar com a nossa resenha, mas daqui a pouquinho. Antes a gente vai para um rápido intervalo com um recadinho da Maratá. Fruta de verdade, da natureza para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes. O mais puro sabor. Em mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia, todo de fruta, para todo momento. Maratá, o melhor que há. Alô, torcedor do Bahia e do Vitória, você sabia que o Baianão Móveis e Eletros está jogando junto com os times baianos nos campeonatos brasileiros da Série A e B? E tá acreditando tanto, mas tanto nos nossos times, que lançou o colchão tricolor e o colchão rubro-negro, que são lindos e super macios para você sonhar com o seu time do coração no topo da tabela. E ó, é exclusivo da gente, viu? Só no Baianão tem essa oferta de craque com um preço especial para você. Torcedor de carteirinha, só 12 vezes de R$ 39,90 sem juros. Passe na loja Baianão mais próxima, apresente a sua carteira de sócio do Bahia ou do Vitória. Aproveite, viu? Eu, se fosse você, não dormia no ponto. Vai logo garantir o seu colchão e vamos juntos com o Baianão apoiar o nosso futebol. Tem cama do Bahia, tem cama do Vitória e você, tá esperando o quê? Vem pro Baianão também! O terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. A campanha ruim do Bahia passa pela falta de gols. Foram 18 em 19 partidas, menos de uma bola na rede por jogo. A gente vai continuar com a nossa resenha que continua pegando fogo aqui nos bastidores, meus amigos. Mas no mundo de hoje não cabe mais se estressar com a internet que trava o tempo inteiro. E quando funciona, fica lenta. Pare de olhar para o passado, não demole não. A ITS Brasil oferece plano empresarial, plano residencial. É tanta possibilidade que você vai querer contratar na hora. Principalmente quando descobrir a velocidade e a segurança desse provedor, considerado o melhor do Norte e Nordeste. Você está duvidando? Pois saiba que os maiores fenômenos da pisadinha já aprovaram a ITS Brasil. Vai ficar de bobeira ainda? Contrata logo. Entra no site itsbrasil.net ou ligue 71 3402 0800. ITS Brasil, excelência na internet. E a gente segue com a nossa resenha falando do Vitória. O rubro-negro tem compromisso importante nesta sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Está se preparando para a partida aí, reta final. Amanhã tem jogão. A 1 ponto do líder, o Vitória segue firme na luta pelo título da Série B. No domingo, o Leão deu mais uma demonstração de força ao vencer o Ceará por 1-0. O gol vai para a conta de Léo Gamalho, novo artilheiro rubro-negro no campeonato. Mas o 0 do placar se deve a Lucas Arcanjo.
que fez grandes defesas e foi eleito craque do jogo. Cara, são jogos e jogos, né? Nem sempre a gente vai conseguir manter 100% nos jogos. A gente vai sofrer, é normal do campeonato, competição longa, mas é um ponto positivo que a gente tem que tirar, que a gente soube sofrer, e Série B é isso, tem jogos, muitos jogos difíceis, e daqui pra frente vai ser assim, né? Nenhum time vai querer vir jogar com Vitória aqui e vai se expor. Na cola do esporte, o Vitória tem 26% de chance de ser campeão. Seria o primeiro título nacional do clube e a realização de um sonho para Lucas Arcanjo, que já defende o time há 9 anos. Cara, toda noite eu penso isso, velho. Toda noite. Não tem como não pensar, né? Um título nacional pro Vitória é gratificante, como você falou, por ser da base e ter vivido muitas coisas dentro do clube. Então, é muito gratificante se isso vier a acontecer, né? Mas entregar nas mãos de Deus que as coisas vão acontecer certinho. Para seguir na briga pela liderança, o Vitória precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto nesta sexta aqui no Barradão. Mas entre suspensos e lesionados, o Leão pode ter até 9 desfalques para a partida. O suficiente para dar uma dor de cabeça para o técnico Léo Condé, mas pouco para abalar a confiança do elenco. A gente tem um elenco bem preparado, então eu tenho certeza que quem for entrar no lugar dos desfalques vai dar conta do recado. Vamos lá, tentar montar esse time para amanhã. Pelo que estão falando em especulações, Lucas Arcanjo no gol, isso é fato absoluto. A linha de defesa com Zeca na direita, Wagner Leonardo e João Vitor. Na esquerda vai Felipe Vieira. O meio-campo já começa a complicar um pouco mais as contas. Léo Gomes ou Matheus Trindade, porque Matheus Trindade jogou de segundo, né, nesse último jogo. Então, Léo Gomes... Falaram em Marco Antônio também, jogar improvisado, que eu não concordo. Se bota Marco Antônio ali, fica sem zagueiro no banco. Pois é. Aí já começa a complicar nesse sentido. Com o GG do lado e Mateuzinho na frente. Isso. No ataque aí também tá mais tranquilo, Léo Gamalho, Yuri Castilho. Perfeito. E o Matheus Gonçalves. Tá suficiente? Tá tranquilo? Tá tudo certo? O banco preocupa um pouco, mas queria saber a opinião de vocês. Então, os 11 em campo, né, que você colocou aí, mas vamos ver se esses 11 em campo vão retribuir a confiança do treinador e principalmente a expectativa do torcedor. Né? É muita mexida, né? Mexe os 3 setores do time. E eu costumo dizer, eu sou um pouquinho mais velho aqui, o Jotazô, mais ou menos na minha idade, isso um pouco mais novo. Não, eu sou a muito mais velho que você. A gente dizia antigamente o quê? Que quem ganhava jogo era meio de campo. Então, se você tem um meio de campo... Esse meio nunca jogou junto. Nunca jogou. Esse meio de campo tem que ser, acima de tudo, consistente e criativo. Né? De marcação forte, mas para isso é que eu falo, o esquema 4-3-3, ele aparentemente se torna um esquema muito ofensivo. Mas existem as variações, que quando o Vitória está com a bola, ele vira 4-3-3. Quando ele perde a bola, tem que compactar. Voltam os dois pontas, né? E só fica o Léo Gamalho lá na frente para poder roubar a bola de novo e partir para o ataque. É essa consciência tática que eu acredito que o Vitória vai ter. A gente estava conversando aqui, você falou da resenha que estava forte aqui fora, e a gente estava falando justamente um ponto muito importante, que é a síndrome de vira-lata, que infelizmente o brasileiro tem. Essa coisa de ficar rotulando que tal treinador é treinador de Série B, o outro é treinador de Série A. Não existe isso, cara. Não existe jogador de também, Série B, jogador. Existe o bom jogador, o jogador meieiro. A qualidade e o jogador sempre vai ruim. prevalecer, né? E o cara quando entra em campo, ele entra com o espírito de jogador de futebol, ele vai jogar bola. Mas é claro que quando você vai para uma Série A e para uma Série B, você entra psicologicamente, é diferente. Você entra com status de uma Série A, mas é claro que o futebol que você vai implementar é o seu futebol. Na minha opinião não muda, o futebol é o mesmo. Mas quando você entra numa Série B, você entra com aquele status de uma Série B que é mais dura, que é mais exigida, porque os jogadores estão sempre mais querendo saber que o objetivo final é chegar entre os 4. Eu acho que na Série A o cara entra mais um pouco no psicológico, não mesmo, vou voltar a dizer, dentro de campo o jogador é o mesmo, tanto na Série A quanto na Série B, mas eles entram um pouco mais relaxados. Mas voltando à questão do que você faz a composição da montagem do time, é o que o Vitória tem, né? A gente espera que aí, a partir desse momento, os que estão no banco e que vão ter que entrar no jogo por essa situação de momento, possa representar aquilo que todos eles querem. Cada jogador dentro de campo, ele quer representar o seu melhor. A gente vai cobrar se o cara jogar mal. O cara às vezes joga mal.
Todo mundo na sua vida, nas suas atividades, tem seu dia que não está bem e tem seu dia que faz o seu melhor. Eu entendo que o jogador de futebol está sempre querendo fazer o seu melhor. E se isso, de repente, faz com que ele seja alijado de um elenco e no momento em que ele volta, ele tem que voltar para poder representar o seu melhor. É o que a gente possa esperar na composição do time que vai entrar em campo amanhã. A Edmilson falou uma coisa interessante, né? Quando você fala assim de rotular profissional de futebol, o Léo Condé não tem cara de treinador de Série A, mas o cara nunca teve uma oportunidade de conduzir uma equipe na Série A. Como é que eu posso dizer se ele não tem perfil, se ele nunca foi lá? Verdade. Então, a vida é feita de oportunidades. Quando você vê os times da Série A ficar rodando com aqueles mesmos treinadores, e tem treinador que passa todos os anos em 3, 4, 5 clubes, fazendo o pezinho de meia dele. Pega um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali e não ganha nada. É fazendo pé de meia. Né? E os dirigentes contratando aí esses mesmos treinadores. Gente, o Léo Condé tem feito bons trabalhos por onde tem passado. Né? Não teve ainda a oportunidade de treinar um time na Série A para ser avaliado. Eu acho assim, a qualidade sempre vai prevalecer no futebol. Se você vai para a Série B com um time de qualidade, com um treinador de qualidade, a tendência é você passar menos sufoco. Porque eu vejo assim, caiu para a Série B, agora tem que desmontar o elenco da Série A e contratar jogadores de Série B. Para mim é um erro. Você tem que levar para o jogo a qualidade. A qualidade sempre vai prevalecer, independente da questão física. Então, se você tem bons jogadores que definam jogos, jogadores experientes, claro que você vai fazer uma Série B muito mais segura. Essa coisa de colocar todo mundo no mesmo bolo e dizer que vai subir, para mim é complicado. Agora, você falou uma coisa interessante sobre rótulos, e a gente tinha no Vitória um jogador que estava sendo rotulado como descartado, que era o Matheus Trindade. Sim. Chegou como titular no último jogo, não atuava desde a 13ª rodada, surpreendeu todo mundo e, informação, se mantém como titular para o próximo jogo. Então a dúvida Trindade e Léo Gomes acabou. A dúvida ficou Léo Gomes ou GG, se Trindade vai fazer primeiro ou segundo volante ali. Que vai ser GG. Eu acho que também vai GG. Mas aí Trindade volta para fazer o primeiro homem ali. Mas queria saber justamente de vocês, Trindade convenceu nessa reapresentação, nessa volta ao time, depois de tanto tempo afastado? A frase que Nilson acabou de falar, sensacional. A vida é de oportunidades. O cara tem que abraçar a oportunidade. Se você, como eu falei assim, a retribuição, quando escala o jogador e ele dá conta do recado, óbvio que ele tem que ser mantido. Isso aí não tem a dúvida. Então, te agradou? Claro que agradou, claro. Essa questão do Nilson colocou aí do rótulo que é dar um jogador, a um treinador, também concordo com você, Nilson, mas às vezes o cara mesmo, ele também... Se acomoda. Não digo se acomoda, ele termina sendo rotulado pelo que ele se apresenta. Eu vou dar um exemplo aqui, Lisca. Lisca já teve a oportunidade, ele fez o que fez nos jogos quando esteve atuando com a Série B, aí teve oportunidades agora na Série A, e cadê Lisca? Então, às vezes, não é. Mas, ao mesmo tempo, assim como eu estou falando Lisca nesse exemplo, eu vou para outros exemplos. O próprio Mano, o Mano também não veio logo de primeira para uma Série A, então passou por times pequenos. Passou aí na Criciúma. Então, só 2 exemplos Tite, que eu vou usar, Caxias. o Lisca e o Mano. Então, isso depende muito também de como o cara se comporta dentro do mercado. Né? Quer ver um exemplo? O Anderson Moreira, ele tem 3 títulos de Série B. 3. E pode ter o 4º agora lá no Sport. Então, ele é rotulado como Série B? Sim. E o trabalho dele em clubes de Série A? Né? A gente também tem essa questão também. Né? Mas eu acredito na competência e na qualidade. Né? Sim. É isso que tem que ficar acima de tudo, né? Mas vamos então falar da competência e da qualidade do Bahia, que está sofrendo nesse momento, 16º lugar do Campeonato Brasileiro, 18 pontos em 19 jogos, mas o primeiro turno acabou. É hora de virar a chave para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Primeira missão, Bragantino, na Arena Fonte Nova, domingo. Com 47% de risco de rebaixamento, o Bahia precisa virar a chave no Brasileirão a partir desse segundo turno. Com apenas 18 pontos conquistados na primeira metade do campeonato, o esquadrão ainda precisa de cerca de 9 triunfos para garantir a permanência. Para isso, o tricolor conta com os novos reforços. Recém-chegado, o lateral direito Gilberto já está adaptado ao clube e confiante na reação. Agora o que precisamos é buscar melhores resultados dentro de campo. Nós todos como time, eu individualmente, venho trabalhando muito para isso também. E é isso, espero sempre melhorar a cada jogo. Além do destaque dentro de campo, fora das 4 linhas, Gilberto também está sendo elogiado pelo perfil de liderança.
Mas depois da derrota para o Atlético Mineiro, as cobranças do lateral causaram um atrito com o atacante Everaldo. Para o camisa 2, essas discussões fazem parte do futebol. É normal, contanto que não passe o limite do respeito. E entre o Everaldo e eu não tem nada. E é essa mentalidade que tem que haver aqui dentro do Bahia. Porque vamos nos cobrar, porque isso só tem a ajudar o Bahia, só pode ajudar o time a crescer. Para não sofrer no segundo turno, o Bahia precisa ser mais efetivo na frente do gol. Até aqui, no Brasileirão, o Tricolor é o terceiro time que menos cria grandes chances para marcar. E proporcionalmente é o que menos aproveita essas oportunidades, com uma taxa de erro de mais de 70%. Para isso a gente vem trabalhando, sem fugir muito da nossa ideia, porque no modo de ver a gente controla bastante o jogo, cria oportunidade, mas infelizmente ainda está faltando o principal, que é conseguir a vitória. A gente percebe, meus amigos, já por bastidores, até pelo próprio perfil do jogador, como ele se porta em entrevistas, que Gilberto exerce de fato essa liderança, né? Ele chega para o Bahia já com essa moral, né? Com essa característica, o torcedor já conhece isso. E acho que é muito importante, na situação que o Bahia está, ter alguém que imprima essa liderança dentro do vestiário, que chacoalhe, mexa com o brio dos jogadores. Mas surgiu essa história, essa polêmicazinha aí de que teria tido alguma desavença com o Everaldo ali depois do jogo contra o Atlético Mineiro, mas para mim, sinceramente, eu concordo com o camisa 2. Acho que faz parte do futebol. Tem que ter, ainda mais depois de uma derrota, um jogo importante, que o time teve bons momentos, mas não conseguiu o resultado mais uma vez, alguém para chacoalhar, né? Faz parte. Eu acho que está dentro das 4 linhas. Será que foi por causa daquela jogada que ele fez bonita, foi na linha de fundo, cruzou para os chutes fantásticos de Cauli, aí a bola bate em Everaldo e sai. Pô, vai estar estragando. Everaldo também tirou o gol de Cauli. Mas né? assim, ó. O chute de fora da área. É isso que eu tava falando. O Jota também já fez reportagem de campo, né? Eu já vi tanta coisa perto do vestiário, na saída de campo, em hotel o clube está hospedado na concentração. Gente, porque a gente está vivendo uma época de sem notícias, né? O clube é muito fechado, né? Sim. O clube é fechadíssimo, não entra, não sai nada, ninguém pode falar nada, é proibido falar. Então, quando surge uma notícia dessa assim, toma uma repercussão muito grande. Isso é muito comum no futebol, gente. Concordo. Isso é muito comum no futebol. Mantendo seu respeito longe do que fez o Gerson e Varela, por exemplo. Gente, é isso, o que eu já, tudo a certo. cobrança faz parte e muito mais nos intervalos dos jogos. E dentro de campo também. Naqueles acontece 10 muito. minutos que o técnico tem ali para arrumar, ali é que a coisa pega ali dentro. Então, gente, às vezes essa falta de informações do dia a dia do clube faz com que certas notícias tenham uma repercussão muito grande. Agora, se for dentro do respeito, sem ofensa moral, não tem problema nenhum, né? Não pode haver vias de fato, né? Xingamento, aí não. Mas assim, eu entendo com naturalidade. Gilberto é um jogador muito experiente, né? Vem do mercado europeu, jogava no Benfica, tem passagens importantes no Fluminense, no Vasco, então ele tem um cartel, tem um currículo para exercer uma liderança dentro do Bahia. Isso de forma até natural. A notícia desse instante que a gente estava comentando aqui, em outros tempos podia gerar até uma coisa negativa, mas hoje em dia não, o Bahia está bem financeiramente, né? O Rossi, atacante, Búfalo, ganhou 1 milhão e 600 mil agora, recebeu da Justiça do Bahia. Antigamente ia ser o povo ia estar em polvorosa, tirou o dinheiro do Bahia, Nossa Senhora, mas hoje não, o time está com dinheiro. Como diz meu amigo senador, Adriano Senador, é papelote, tem papelote. Isso aí, essas dívidas trabalhistas para o City é fichinha. Eles vão pagar agora mais de 400 milhões a seus trabalhos, né, dos acordos que o Bahia vem tendo aí. Isso aí Nada mais justo. O Rossi fez o pezinho de meia dele aí. Mais Com relação a essa questão do Gilberto, vai pegar do Vasco agora. Dentro de campo tem essas discussões. Não fica tão visibilizada porque é uma coisa muito rápida. Dentro de campo o cara tem que estar ali atento o tempo todo à bola, o que está rolando, o adversário e a atenção o tempo todo, como eu sempre falo. Jogar futebol você tem que ter atenção o tempo todo. Mas rola também. E claro que no vestiário vai acontecer. Nada demais. E precisa, sim. Precisa ter vários Gilberto dentro do Bahia. O Canu tem um pouco desse perfil, mas talvez não seja tão assintoso como o Gilberto está sendo. Porque realmente é inadmissível viver o que a gente está vivendo com o Bahia. E o Vitor, o Gilberto, um jogador experimentado, um jogador experiente, tarimbado, com convivência por várias e outras situações dentro do futebol, não está se conformando com o que acontece. O próprio Vitor, por exemplo, Vitor Hugo, jogador que tem a experiência que tem, deixar acontecer uma situação daquela do
da falha, que para mim ele falhou no gol contra a equipe do Atlético. Então isso tem que ter alguém que reclame. Contra a América também. Sim. Então tem que ter alguém que reclame. Então essa reclamação é pertinente. Chamar a atenção de um Everaldo para estar mais atento, para poder fazer com que a resposta não seja essa que a gente está tendo. Então isso é natural, não vejo nada demais. Potencializar a notícia como uma briga, como uma coisa assim. Não de existe, forma sabe? negativa. Exatamente. Nada Trouxe a ver. aqui justamente para que vocês pudessem esclarecer, passar panos frios cobrança é nessa boa. situação. Mas, aproveitando para falar sobre essa virada de chave de olho no segundo turno, acho que um ponto que o Bahia tem que consertar e que é a unanimidade de todo mundo é a questão da eficiência. Até trouxe alguns números aí na matéria de que o Bahia é o terceiro time que menos cria grandes chances. E o que é a tal grande chance? Como diz o nome, é uma grande oportunidade de marcar. Aquele gol do Everaldo contra o Grêmio na Copa do Brasil, por exemplo, não é uma grande chance. Foi ele que acertou um belíssimo chute do meio da rua e fez um gol. Não é uma grande chance. Então não é qualquer lance que se enquadra como grande chance. Mas é o terceiro que menos cria essas grandes chances e, proporcionalmente, o que mais desperdiça. 70% de erro nas grandes chances. E, ó, o pessoal já vai pensar no Everaldo, mas quem mais perde é o Tassiano, viu? Quem mais perde grande chance no Bahia é o Tassiano. Então, o time como um todo tem que corrigir essa questão ofensiva o quanto antes, porque parece que o calcanhar de Aquiles principal tá ali. É isso que eu me pego em relação a essa coisa, porque a finalização, ela pode ser feita pelo jogador de ataque, ou até pelo jogador de meio de campo, ou até pelo jogador de defesa. Todo mundo ali tem a oportunidade de marcar. Né? O Tassiano é um jogador que é volante, mas ele se apresenta muito bem ali na frente. Então, essa eficiência tem que ser cobrada de todos os jogadores. A finalização, eu sempre olhei, eu gosto de olhar muito a parte tática de jogo. O Bahia, ele é bem disposto taticamente em campo. O problema é quando ele está, às vezes, sem a bola, porque ele toma muito gol bobo, e com a bola fica aquela coisa do rame-rame. Toca para o lado, toca para o outro, vai na ponta, volta de novo para trás, vai. E fica aquilo ali sem uma conclusão mais efetiva. Aí vai de encontro a esse chute que você acabou de falar em Santos do Everaldo aí, que aí precisa ter, alguém tem que ter a válvula de escape para chutar essa bola para dentro do gol. Então, às vezes está faltando uma hora certa, outra hora não. Olha essa jogada agora mesmo do Atlético Mineiro, ilustra bem o que eu falei, a questão Isso aí é uma grande chance. da disposição em cima e a disposição tática defensiva errada do Bahia. Coisa que eu já vi os colegas aqui falando várias vezes, que estão na cobertura diária do Bahia, como o Nilson, né, e outros que estão setoristas do Bahia que vêm aqui, o próprio Marinho Júnior, de que defensivamente o Bahia fica aquele campo aberto para o adversário. Não joga compactado, né? Nos 30 metros, né? Na parte ofensiva, não. Assim, é um time bem compactado. Assim, quando você vê, vou dar um exemplo aqui, um copo com água pela metade, Isso, enxerga. uns vão dizer que está meio cheio, E outro outro meio vazio. Aí eu venho pro futebol. Hoje é importante desempenhar bem ou ganhar os jogos. Então, quando você desempenha bem, você está mais perto de vencer a partida, porque você vai exercer uma dominância sobre o adversário, um domínio sobre o adversário. Mas, às vezes, tem treinadores que montam seus times para ganhar os jogos. Porque se ele vai desempenhar bem com os jogadores que ele tem, talvez ele não consiga vencer o jogo. Uma vez o Guto Ferreira me disse, olha, o jogo que vai ter contra o Avaí, me parece, eu vou ter que ganhar. Não vou para fazer time para desempenhar, eu vou para marcar, contra-ataque, fazer o gol e ganhar. E foi o que aconteceu lá. Então, o que acontece? Nesse momento, torcedor, para mim, o mais importante são os 3 pontos contra o Bragantino. Perfeito. Bom, se o Bahia tiver 10% de posse de bola, tomar 30 bolas na trave, botar a bola dentro do gol. mas vencer por 1-0, vai para 21. Já sai da casa dos 10. É isso aí. Então, contra o Botafogo lá, que é o jogo mais difícil do ano até agora, que eu vou entender que esse Botafogo tá assim diferente, né? O Botafogo é diferente. Um empate lá vai ser um baita resultado. Então, assim, essa parada de tem que jogar bem. Claro que tem que jogar bem. O futebol é feito para jogar bem. Você treina, paga os atletas, paga a comissão técnica para jogar bem e ganhar. Quando joga bem, é mais fácil ganhar. Mas nesse momento que o Bahia está com iminência de cair, a verdade é essa, 4 vitórias em 19, não foi para a zona ainda de novo por milagre. Então, acho que se o Bahia vencer o jogo, independente da forma que jogue, vai ser satisfatório, porque o Bahia precisa se manter na primeira divisão. Interessante que... Porque quando o doente está morrendo, rapidinho, Jatoso, quando o doente está dodói, está morrendo, quando chega no hospital faz o quê, gente? Você estabiliza para não morrer. Depois você trata a doença. Então, estabilizar o Bahia hoje é ganhar um jogo. Depois você vai procurar desempenhar bem quando estiver melhor na pontuação. Perfeito. Hoje precisa ganhar um jogo. Essa observação que a gente faz aqui, questionamento sobre essa questão da compactação, é muito pertinente, porque a gente vê em várias oportunidades, o Bahia realmente deixa um meio de campo aberto, deixa uma situação muito favorável ao adversário
chegar e chegar bem lá no último terço contra o Bahia. Aí eu fico perguntando, esses treinamentos de campo reduzido servem para quê? Porque o campo reduzido já diz, o campo é reduzido para você compactar mais o elenco, compactar mais os jogadores, estarem sabedores ali, na hora dentro do campo de jogo, como se desvencilhar de uma marcação, como sair de um adversário, fazer um drible, e a gente não vê isso acontecer. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, o Renato Paiva, com todo respeito, o trabalho que ele tem, a estatística que você apresenta aí, meu nobre William, até em pouco até vai favorecer ao Renato Paiva. Porque o time dele é um time, eu continuo a dizer, que ele é um time propositivo, mas ele não dá continuidade à proposta inicial que ele cria para o jogo. E dentro do campo de jogo, ele termina se perdendo. Então, aí vem as questões dos atletas. Por que você não fala? O politicamente correto também está inserido aí, que o cara, porque se eu perdi um jogo foi porque um zagueiro errou, foi porque um atacante errou. Não fala. Fica essa conversinha fiada, e enquanto isso vai vivendo essa mesmice que está vivendo e essa situação que a gente está. Se ele for olhar só pelo lado do desperdício das chances, é o que mais desperdiça. Isso aí não é culpa dele, é a pontaria que não está tão calibrada. Mas se ele for olhar pelo outro lado também, é o terceiro que menos cria. Então isso aí já tem mais o dedo do Renato Paiva. Mas vamos aproveitar, vamos aproveitar para ver como é que está o ataque do Esquadrão nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que, como a gente está dizendo aqui, não está lá essas coisas. O terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. A campanha ruim do Bahia passa pela falta de gols. Foram 18 em 19 partidas, menos de uma bola na rede por jogo. E quem foi contratado para ser o cara do gol tem tido o problema em colocar a bola na rede. Everaldo tem apenas 3 gols no Brasileiro. O camisa 9 do Bahia tem recebido duras críticas da torcida. Primeiro, eu gostaria de valorizar os atletas que a gente tem nessa posição no elenco. O Everaldo, que é um jogador que naturalmente a gente vê algumas críticas, é hoje o nosso artilheiro da equipe na temporada e também o jogador com mais participações em gol. Apesar do momento ruim, Everaldo é o líder em participações em gols do Bahia na temporada, com 18 no total. O atacante balançou as redes 14 vezes no ano e tem 4 assistências. Eu me cobro muito, eu quero mais e tenho certeza que isso vai acontecer. Agora tem esse próximo jogo, tem o segundo turno inteiro, então no que depender de mim eu vou dar o meu melhor para conquistar os triunfos, mas também buscar, né, meus objetivos pessoais, que é fazer os gols. Meus amigos, vamos ajudar Renato Paiva? Vamos ajudar Renato Paiva. Quem é a solução para esse ataque do Bahia? É Everaldo, é Ratão, é Juba? Quem é que vocês veem como solução para esse time aí? Quem é que pode realmente ainda entregar mais do que está entregando, melhorar esse time ofensivamente? Olha, assim, eu acho o Ademir um bom jogador, gosto do estilo de jogo do Ademir, mas ele peca porque não faz gol. E atacante que não faz gol compromete o próprio trabalho pessoal dele, como o clube também. Né? O Ademir tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. Né? O Ademir não consegue fazer gols no Bahia. Everaldo sofre pelo estilo de jogo da equipe, a bola não chega muito, Concordo. Ele sai da área, perde, toma vaia. Quando acha, de vez em quando faz um golzinho aqui, outro ali, mas é punido pelo sistema tático do time. O Jacaré, ele já conhece. O cara é ele. Né? Se a gente for olhar aí os últimos um ano do Bahia, 1 ano e meio, 2 anos. Quem é o jogador mais eficiente? O mais eficiente é o Jacaré. Tem que ter uma mudança, Nilson, no zoológico. Sai Ratão, entra Jacaré. Eu acho que a pergunta que você faz, William, a resposta, eu digo que é Everaldo. Ele deveria entregar melhor. E ele tem condições de entregar melhor. É um jogador que já mostrou que é goleador. É um jogador que tem condições. Aí vamos para aquela situação que a gente coloca aqui, porque às vezes ele não é municiado. Eu diria, não chega. Eu faria o seguinte, a gente tem um Fumacinha, que é fumaça mesmo, né? O Ademir.
E o Biel volta aí, eu acredito que Biel com o Ademir. Biel não joga, não. Deve voltar não contra o joga Botafogo. não. Deve voltar contra o Botafogo. Com um cara que faça gol ali no meio, o Bahia pode ter um ataque ofensivo. Daí, eu nesse momento agora, eu tiraria o Everaldo e colocaria o Ratão como centroavante, que é uma característica que ele tem também. Ratão não é só jogador de flanco, Ratão joga também de centroavante. Acho que ele consegue trabalhar um pouco mais E atrás. ele tem essa característica de sair um pouco mais, de buscar o jogo e voltar lá. Você vê, qual foi o jogo que o Bahia, me parece, contra o América? Ele fez um gol de centroavante. Sim, Ele fez um gol de centroavante. Então eu faria isso um pouco para tentar, pelo menos. Assim, rapidinho, assim, você falou do Biel, eu que fico ali atrás do gol, Biel é um ótimo jogador. Muito boa contratação. Ele e o Caulinho, para mim, arrebentaram. Agora, ele tem uma deficiência. O pé dele é de isopor. Ele chuta muito fraco na bola. Biel chuta fraco. O atrás do gol ali. O Ademir é a mesma coisa. Ele vai arrematar pro gol, ele dá um toquinho, né? Aquele toquinho, né? Assim, tinha que ter mais força no chute, né? Até pelo porte físico do atleta, né? A genética dele. Mas assim, é um ótimo jogador. Agora, para finalizar, tem deficiência porque chuta fraco. Eu só queria fazer um acréscimo na conversa na Band. deles dois, porque se conhecem muito, né, o Bahia ali a fundo, né, os bastidores e tudo. Eu aceito realmente a opinião... Você é de 1900 antigamente, né? Isso. Eu aceito... Porque, isso aí já acabou, papai. Eu aceito a opinião de J. A gente ainda tem algumas ele fala... oportunidades, mas são muito poucas, não é mais como antes, não. Eu aceito a opinião de Zou quando ele fala que poderia ter uma troca realmente do Everaldo pelo Ratão. Eu já acho diferente. Eu acho que deveria ter uma troca de quem municia o Everaldo. Vou dar um exemplo. Eu acho que se Jacaré entrasse ali, é um dos jogadores do Bahia, Nilson deve ter essa estatística, que mais dá assistência, né? Ele entrando no jogo, ele pode dar mais assistência para o Everaldo. Eu acredito que sim. De certo é que nessa questão aí do poder ofensivo, o Bahia tem jogadores que pode... na verdade, o que falta é treinador. Essa é a grande verdade. O treinador... Tava demorando. Velho, vocês lembram como estava o São Paulo? São Paulo acabou de contratar bons e ótimos jogadores. Agora, ontem, por sinal, o James estava no banco, né? Mas ainda não está sendo usado. Os jogadores que mudou um pouco a história do São Paulo, na mão de Dorival, jogadores que estavam no elenco. Então, o que precisa é disso, é de um treinador que saiba tirar melhor dos seus atletas. E o time do Bahia tem elenco para isso. Tem jogadores que podem ser... dentro de campo, diferencial. Subaproveitado, isso é de fato. Então o que está faltando é treinador. Paiva, você sabe o que é urucubaca aqui na Bahia? Você não sabe o que é no Brasil? Urucubaca, tem que tirar essa urucubaca mesmo, porque senão não vai para lugar nenhum. A gente estava até comentando ontem também, né? Porque foi oficializado a chegada do Juba em setembro e a situação é tão... preocupante que a gente está procurando salvação, né? Quem está chegando. Vocês acham que Juba pode ser esse nome também para chegar já mudando, já melhorando esse ataque do Bahia? Ou vocês acham que fica no banco? Já falei aqui 2 vezes, com você também aqui no programa, que Juba não é a solução para nada. Juba é um atleta que vem somar no elenco do Esporte Clube Bahia. É bom jogador? É muito bom jogador. Agora, não é a solução para o Bahia. Ele vem somar no elenco tricolor. É um jogador que vai ter suas oportunidades, vai dar suas assistências, vai fazer gol no Bahia, mas não é um jogador que está acima da média. Aquele cara que não, me dê a camisa que eu resolvo. Não é esse jogador. Agora é uma boa contratação, uma contratação interessante, 4 anos de contrato, podendo mais 1 ano, chegar a 5, uma contratação que eu traria também, porque lá no Sport ele é meio time. Agora, jogar no Sport, com todo o respeito, uma segunda divisão é uma situação, jogar no Bahia, na Série A, no Grupo City é outra situação. Agora, é um bom jogador, mas solução, não vejo como solução de nada. Fazer gol no Bahia ele já fez, pô. Já. Mas entenda, Só que é algo contra. Jamais pensar em Juba ser a solução para o Bahia. Agora que é uma ótima contratação, claro. É uma ótima contratação, sim. É um jogador que, por tudo que tem apresentado... A gente acabou de falar que jogador dentro de campo é jogador. Série A ou Série B. Eu acho Série A ou Série B. E ele é um bom jogador. E, para mim, dentro do time do elenco do Bahia, depois que ele encaixar, vai ajudar bastante.
Eu já concordo que o Juba vem para ajudar sim, que ele tem uma característica que vai ser muito importante para o Bahia, que é o chute de fora da área. Que o Bahia não tem. É verdade, é verdade. Vai ajudar, mas vamos ver aí. Deve chegar aí pro jogo contra o Vasco. Quem sabe já jogue, já ganha alguns minutinhos. Mas a gente vai continuar nossa resenha daqui a pouquinho. Fica com a gente que a gente volta já. Mas antes um recado do Bahia da Sorte. Chega de carro velho, no Bahia da Sorte tem carro, moto e dinheiro pra você. Essa lata velha não pega. Custa pouco sonhar, custa pouco sonhar, custa pouco sonhar. Todo mundo sabe que com o Bahia da Sorte custa pouco sonhar. E neste domingo seu sonho pode virar realidade. Tem um Corolla, mais uma NXR 160 Bros no quarto prêmio. E ainda 7 mil no primeiro, mais 7 mil no segundo, mais 7 mil no terceiro prêmio. Além de 10 giros da sorte de R$1.000. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Pai Brasil. Carro, moto e dinheiro é só aqui no Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e concorra a carro e moto só no quarto prêmio. Tem um Corolla e uma NXR 160 Bros para você. Ainda tem 7 mil no primeiro, 7 mil reais no segundo, 7 mil no terceiro prêmio, além de 10 giros da sorte de R$1.000. Compre seu título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda, ajude a Pai Brasil e concorra a carro, moto e dinheiro. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Você conhece o Bravo Truck Center? É um posto de atendimento para caminhões multimarcas e fica localizado aqui, na sede da Bravo Caminhões e Ônibus, em Salvador. O Truck Center oferece serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, funilaria, tapeçaria, pintura e chaparia, montagem e venda de pneus, baterias e muito mais. Além disso, aqui possui convênio com diversas seguradoras do Brasil e um posto autorizado Bosch, sem falar nos profissionais altamente especializados. Vem conhecer! Meus amigos, aqui no intervalo uma coisa ficou na minha cabeça falando, se o problema o Bahia não está conseguindo ter grandes chances no ataque, não está chegando essa bola no ataque, chegou até a comentar, acho que foi Ed, o meio tem que dar uma mexidinha aí para criar mais chance. Queria saber de vocês já nessa reta final, já quase me despedindo, muda esse meio campo do Bahia então ou o problema não está no meio? Para mim muda. Inclusive, mando um abraço pro meu amigo Kleber Gonçalves, tricolor, amanhã é aniversário dele. Um abração, Binho, torcedor do Bahia. Ele gosta muito de falar isso comigo, conversa muito sobre essa coisa de que o meio-campo criativo, não é? Ele faz a diferença pro atacante, faz muito a diferença. E o Bahia tem um jogador excepcional que é o Cauli, para mim. Camisa 8, muito bom. Agora, precisa ter alguém realmente, eu acho que por isso que eu falei de Juba. Eu não mudo os nomes, não, eu mudo o comportamento. E aí é que, onde está a questão do treinador. O Tassiano é um jogador bom para fazer essa função de municiar o ataque. Ele faz bem ali a contenção e vai lá na frente, pisa na área, faz gol e municiar o ataque também. Já temos o Cauli que faz bem também. Um abraço, Lenilson. Um abraço, querido. Tá Aliás, tem muito a ver com os laterais do Bahia. Jogador do Vitória. Os Bahias teve laterais ruins no Campeonato Brasileiro, mudou agora e vai melhorar isso aí. Sim, com certeza. Essa questão dos laterais serem deficientes atrapalha muito a parte ofensiva. Verdade. Prejudica demais o jogo do Bahia. Verdade. Então, para você, mantém o meio. Mantém o meio, assim, agora você mudou os laterais com o Gilberto e com o Camilo Cândido, a tendência é melhorar, a bola chegar com mais facilidade no ataque. Concordo, tô contigo nessa. Meus amigos, obrigado pela participação, foi um prazer. Você de casa também, amanhã a gente volta com muita resenha, a prévia de Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto também, muito sobre o Bahia. Meus amigos, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.